O Alô Doutor desta semana vai tratar de um assunto que com certeza você vai se interessar. Dr. Fabiliano Rodrigues, gastropediatra, vai falar sobre constipação intestinal, não é, doutor? Isso. Como é que se processa essa dificuldade de ir ao banheiro? A criança vai ao banheiro e termina não acontecendo nada. E eu queria que o senhor explicasse o que é constipação intestinal. Muito bem. Constipação intestinal, ela em outras palavras, a prisão de ventre, né, que as pessoas conhecem como prisão de ventre, na realidade, uma dificuldade de esvaziamento do intestino. Ela pode se manifestar de várias formas, mas o princípio básico da constipação é que não há condição de esvaziar o intestino a cada evacuação. É um processo, na realidade. Esse processo demanda alguns anos para Regularizar? se instalar, Ah, sim, para se sim. instalar, até apresentar sintomas objetivos na criança. No adulto é muito fácil identificar, porque o adulto ele sabe dizer o que está acontecendo. Mas a criança, em decorrência das peculiaridades da idade, devido ao crescimento do organismo, a modificação do arcabouço ósseo, a musculatura tem uma tonicidade diferenciada, ela vai tentar, instintivamente, a natureza permite que haja um mascaramento, a constipação seja mascarada pela própria pelo próprio desenvolvimento do organismo da criança. Então, muitas vezes a criança já tem constipação de moderada para grave e tem pouquíssimo sintoma. Bom, em que faixa etária o senhor acha que os pais devem perceber se existe também assim uma coisa pontual, algo pontual que ó, ele não tá, isso aí é a prisão de ventre e tal? É, Uma faixa etária, por a exemplo. prisão de ventre propriamente dita, ela começa a partir do momento que a criança começa a largar o leite materno. Começou a fazer a transição para a alimentação que não seja o leite materno, ela pode começar a manifestar a constipação intestinal. Antes disso, quando a criança está em aleitamento materno exclusivo, ela pode ter uns episódios de dificuldade de esvaziamento intestinal, mas que é totalmente fisiológico. Não é caracterizado como constipação intestinal. E essa dificuldade de evacuação, ela pode demorar alguns dias e em algumas crianças até uma semana ou mais. Isso Mas, deve causar muita dor, né? mas não, é Não? fisiológico, na realidade, na criança que mama exclusivamente leite materno e que não tem nenhum outro fator agravante que possa contribuir com essa dificuldade de evacuação. Fora essa situação, todas as outras situações de dificuldade de esvaziamento intestinal são constipação. Essa situação de criança é a mesma de adulto? O problema, a doença é a mesma, só que a forma de manifestação é É diferente. diferente. O tempo de manifestação também é diferente. E a evolução da doença na criança é também diferente. Os fatores assim psicológicos podem influenciar nessa constipação intestinal? Eu já peguei muitos casos e cada vez mais os psicólogos estão encaminhando para mim de crianças que são referendadas a tratamento psicológico por causa de alteração de comportamento e os próprios psicólogos identificam a dificuldade de evacuação e encaminham para mim para a gente fazer o tratamento propriamente dito. A constipação não é causa de problema psicológico, mas o problema psicológico é gerado pela constipação. Ou Nossa. seja, a criança tem um medo contínuo de permitir a saída do bolo fecal. Isso gera uma série de complicantes psicológicos, desde alteração do comportamento, como agressividade, irritabilidade, etc. e tal, até a alteração do sono. É muito comum crianças que não têm rendimento na escola. É muito comum crianças que têm
outros tipos. Uma coisa que Hiperatividade, tem vários a outros gente tipos acha de tão alteração do simples comportamento. e mexe tanto, né, Mas é um o problema. organismo. Na realidade, ele não é um problema simples. Pois é, a gente É acha porque que é simples. a É gente isso que o acaba pai tem que, a relegando, mãe né? tem que entender. A gente Não acaba é simples. menosprezando a importância da constipação. Ela é uma doença de evolução crônica, ela é uma doença que necessariamente, se não tratada, evoluirá para complicações. Nós estamos pegando cada vez mais frequentemente, devido à modernidade, à mudança dos padrões alimentares e comportamentais, nós estamos pegando complicações cada vez mais frequentemente da constipação. Meu Deus. Aí, assim, a alimentação, ela influencia? 98%, 98% dos casos de constipação estão relacionados com uma alimentação propiciadora da constipação. Quer dizer, mais uma vez a gente volta a falta da boa alimentação, né? Uma Alimentação boa com orientação fibras, alimentar, com tudo, exatamente. não é? A gente volta a bater nessa tecla. É. A alimentação é fundamental para a correção de todos esses males. Para a gente finalizar, e no próximo programa nós vamos continuar com o assunto, que a gente vai falar de tratamento e tal, mas para finalizar, com que frequência uma criança deve ir ao banheiro? Existe isso? Se a gente fosse basear em orientações pré-estabelecidas, as pessoas dizem que é necessário ir no banheiro 2 a 3 vezes ao dia. O que a gente costuma dizer para os pais é que o que é necessário é que haja esvaziamento intestinal. Então, há crianças, tenho muitos casos assim, que elas com 3 evacuações ao dia não conseguem esvaziar o intestino. Né? Então, elas têm uma necessidade fisiológica de evacuar 4, 5, até 6 vezes ao dia, para que haja o esvaziamento. Aí elas ficam plenamente satisfeitas. Isso é alguma alteração? Não, isso é uma variação da normalidade. Mas precisa algum tratamento? Na grande maioria das vezes precisa um suporte alimentar para que seja propiciado esse ritmo evacuatório. E isso a orientação do gastroenterologista é fundamental. Tá certo. Olha, no próximo programa a gente vai falar sobre tratamento, diagnóstico, uma série de outras coisas de constipação intestinal. Muito obrigada, doutor Fabiliano. Eu que agradeço. E não sai daí, eu volto já. E aqui estou com Arnaldo Garcês, esse artista plástico maravilhoso, está com esta obra linda, essa exposição maravilhosa também. E eu quis mostrar para vocês, primeiro, a montagem. A gente vem no dia da festa, claro, mas a montagem, mostrar... Olha só como ele está cansado. Arnaldo, como é que foi? Você viaja o mundo inteiro, você expõe em Nova York, tem belas telas no Rio de Janeiro, mas você veio expor aqui em Manaus. Qual é esse cordão umbilical continua? Esse cordão umbilical continua e vai continuar por muito tempo. Nessa exposição, são duas questões de aspectos diferenciados. Eu estou comemorando 40 anos de trabalho. Dentro desses 40 anos, eu resolvi fazer uma enquete sobre todos os temas que eu abordei nesse tempo. Então, sobre a música, sobre a dança, sobre os bares. Todas essas questões que eu trabalhei, eu resolvi fazer um conjunto para fazer como se fosse uma retrospectiva desse meu tempo de 40 anos de trabalho. Bem, com relação a esse cordão umbilical que nunca foi cortado,
Eu vou fazer 60 anos de idade no dia 18, então eu resolvi fazer essa exposição comemorativa. E é exatamente em Manaus onde tudo começou, em 1977. Arnaldo, de quem é a curadoria? A curadoria de uma pessoa maravilhosa chamada Eliane Slipói, que é minha esposa, que nós estamos trabalhando nesse projeto há algum tempo, acompanhou toda essa série, que inclusive fez os projetos todos para a montagem, e nós estamos trabalhando, continuamos trabalhando, está no Rio de Janeiro, mas deve chegar aqui no dia 25. E aqui teve a colaboração direta do Sérgio Cardoso, aqui da Ruth, do IBEU, que tem feito uma assessoria sem realmente, não tenho nada a questionar, eu tenho só a agradecer. E tá linda, assim, você separou por temas e tá belíssimo. Eu queria falar muito do seu traço e do grande azul que você usa também. Bem, nesse processo todo de tempo, de aprendizado, quando eu saí de Manaus, 79. Engraçado, porque tem uma coincidência interessante, porque a primeira exposição que eu fiz, aconteceu um furto na exposição. Isso rolou uma história, me traumatizou, porque é a primeira exposição, isso foi uma ideia do Jorge Tufi. E a primeira pessoa que eu dei uma entrevista na minha vida foi a Emengarda Junqueira. E nisso, nós comentamos sobre isso. E ela fazia perguntas, eu não entendia nada que ela perguntava sobre bienais, eu não tinha formação nenhuma. Então foi quando eu realmente decidi, acabei o colégio e saí de Manaus para estudar, na verdade, eu queria estudar arquitetura. Fui embora para o Rio de Janeiro, depois São Paulo, depois Rio de Janeiro de novo, e formei na Escola de Artes Visuais. De lá fui para a Alemanha. Essa estada na Alemanha, eu já via uma ponte de relação com o expressionismo alemão. Quando eu me dei conta, eu já estava envolvido com a filosofia do movimento, estava envolvido com a história do movimento em geral, e a técnica, a pintura, e a grande revolução da pintura universal. Aí eu comecei a estudar o expressionismo direto, e essa linguagem adentrou toda a minha relação do que eu expresso hoje através do meu trabalho. A técnica toda foi dentro dessa escola. E o azul? Bem, esse azul que me persegue, é um azul... Que é lindo, meu Deus. Eu vi há algum tempo acompanhando... E olha que eu sou vermelha, hein? Eu vi há algum tempo procurando entender qual era esse grande fascínio do azul sobre alguns pintores. Foram vários pintores, Velázquez que teve essa fase, Picasso também. E na minha relação, eu vinha trabalhando muito com pigmento. Quando eu estive em Nova York estudando, passei 4 meses na academia em Nova York fazendo o curso de ergonomia, e comecei a ver o trabalho de como se confeccionava tinta, como é que os artistas estavam se libertando da questão industrial. E passei a pesquisar, comecei a usar também no meu trabalho. E aí, nesse eu comprei um material, e pela primeira vez eu fui fazer essa experiência, e está aí o azul. Lindo! Esse azul que eu trouxe em cima desse conjunto de trabalho. Exatamente. Nós escolhemos 25 temas do jazz tradicional, e provavelmente alguns outros amigos, como o Marco Lacerda, ele vai chegar agora. Que esteve comigo no Rio de Janeiro, como você esteve presente na exposição, que foi uma exposição muito bem elaborada, muito bem apresentada na IDELE. E a exposição vai continuar por 3 meses. Antes de estar em Manaus e no Rio, eu fiz em São Paulo, na EPS, nos Jardins. Então, eu quero convidar as pessoas, que a exposição fica do dia 18 até o dia 10 de maio. Mas seria importante que as pessoas viessem sem essa questão, não precisa ser simplesmente convidado. Vocês todos são convidados, vem conhecer a Galeria do IBEU, que é uma galeria lindíssima, talvez o melhor espaço dentro de Manaus. Obrigada. E daqui a pouco eu converso com a Ruth Alencar Peixoto. Me aguarda, não sai daí. E eu estou aqui na entrada da Galeria do IBEU
Eu acho que está dando para você ver alguma coisa. É um dos lugares mais bonitos, viu, Ruth? Que eu já vi aqui em Manaus, assim, preparado mesmo como galeria. Concordo plenamente. Já tem 16 anos, foi inaugurada em 2001 pelo Anísio Melo, em seguida Moacir Andrade, e nós ficamos honradíssimos e muito orgulhosos de apoiar talentos da prata da casa, como é o caso do Garcês, o Arnaldo, pessoalmente um amigo de adolescência, de longas datas, mas reconhecido nacional. Pois é, assim, como foi para o IBEU abraçar assim, essa obra do Arnaldo, 40 anos, a escolha dele pelo IBEU, pela galeria, claro, mas vocês, como é que estão vendo esse trabalho sendo abrigado aqui pelo IBEU? O Arnaldo, no jubileu de diamante do IBEU, ano passado, que nós tivemos 3 grandiosas exposições, ele foi um dos artistas convidados pelo IBEU, expositores. E, assim como ele, os mais conhecidos e badalados, contemporâneos da atualidade, estão nessa fase de celebrarem 40, 45, 50. Ele foi o mais próximo do IBEU, o Rui Machado será em seguida também, Sérgio Cardoso, mas o Arnaldo fazendo 40 anos. E é a primeira vez, assim, como ele é o único expositor, não é isso que é legal também? Sim, ele já fez várias coletivas, isso. Essa individual dele é a primeira nessa galeria. E a decisão do conselho diretor, do nosso presidente Luiz Fabian, é de apoio a essas iniciativas artísticas, no sentido de, além de fomentar, de favorecer a divulgação das artes como um todo para a sociedade, tentar o apoio também financeiro para que esses artistas consigam realizar. O IBEU cede o espaço, a logística e esse custo da galeria aberta, que existe um custo ar-condicionado. Nossa, imagino, e assim é um lugar tão lindo, tão amplo, tão clean, como a gente estava falando, e as obras do Arnaldo aqui distribuídas, ela assim, tá um grande mosaico mesmo, está muito lindo. Olha, a exposição, ela não se resume unicamente no vernissage, que a gente espera, tem certeza que será um estouro e vai ser impactante. Ao longo da exposição, nós teremos intervenções. Isso é o que é bacana, que vem acontecendo desde o ano passado, na coletiva que ele participou. Ele ficará aqui, em alguns dias, nós avisaremos, divulgaremos, fazendo chats, bate-papos, pequenas oficinas, se houver número interessado. Alunos de arte sempre procuram visitação em grupo, com a orientação do próprio artista. Isso é muito bacana e mobiliza bastante, tanto a galeria e, logicamente, o artista, junto ao público, não é? Então, já falei que dia 18 agora e às 19h30 abre a exposição. Eu quero saber os dias, até quando vai, eu já tinha até perguntado isso do Arnaldo, mas eu quero que você repita, até quando vai a exposição do Arnaldo, dias de visitação e horário. Os dias de visitação, dias úteis de segunda a sábado, somente no sábado até às 17 horas. Nos demais dias da semana até às 20 horas, que é o meu horário aqui no IBEU. E eu mesma fico aqui de tour guide, relembrando o passado, que já fui do teatro, com o maior carinho de receber, inclusive, visitas agendadas, juntamente com o Arnaldo. O dia, a data de encerramento, oficialmente é o dia 10 de maio, mas, eventualmente, se for necessário, como já aconteceu em exposições passadas, a gente prolonga um pouquinho, se houver tempo hábil para isso e necessidade. Vou contar uma historinha que eu soube agora, nesses momentos de montagem dessa exposição. É emocionante. O resgate de uma peça de arte, uma obra de arte. O Arnaldo pode se aproximar e contar, porque aqui ao lado do IBEU
funcionou por muito tempo a Escola de Artes do Anísio Melo, muito conhecido, já falecido. Foi ele que inaugurou essa Ô, Arnaldo, vem aqui, Arnaldo, fala. Isso é uma verdade. Outro dia, fui até um bar aqui, no Caldeira, que é o bar tradicional, e um moço me chama, correndo, vem atrás de mim, senhor, preciso falar com o senhor. Eu tenho uma obra sua, quero vender. Eu disse, mas cobra, sim, é sua, de 1979. Eu disse, impossível. No começo da carreira. E eu não acreditei, ele foi buscar a obra. Só quando ele veio com a obra estava toda deteriorada. Eu tenho com ela aqui, comprei a obra, porque ela estava no lixo. Ela foi achada no lixo, e ele me reconheceu pela assinatura. Então eu resgatei, essa obra também vai estar participando dessa exposição. Que bacana. Temos um cantinho especial que ainda falta decidir onde ela ficará. O resgate do lixo da antiga Escola de Arte do Anísio. Ele faleceu, provavelmente, na reforma, jogaram inadvertidamente. É isso aí, muito obrigada. E você vai, no próximo bloco, você vai ver a festa, porque isso aqui vai se transformar numa grande festa Suíte das Cores. Vem comigo. Olha só, acompanhei de perto toda essa exposição, desde o nascedouro. Isso em dezembro, no Rio de Janeiro, quando Arnaldo Garcês, me convidou para fazer assessoria de imprensa desta maravilha que são os quadros que retratam os 40 anos dele de profissão e 60 anos de idade, Suíte das Cores. Então você vai ver isso, exatamente. Eu depois vim para cá em Manaus, acompanhamos a arrumação toda, conversamos com ele no momento das arrumações, com a Ruth Alencar Peixoto, e agora aqui a grande festa, né? Então, assim, vale muito a pena você conferir. Se você não veio na abertura, fica aqui até o dia 10 de maio, na Galeria do Ibeu, aqui na Joaquim Nabuco. Vem, você vai amar esta festa de cores, vale a pena. Arnaldo, é a festa, agora não tem para onde ir, não é? Estamos na exposição Suíte das Cores, com todo o povo aqui te prestigiando. E eu dou de cara com esta coisa que é o início de tudo, que coisa linda, que você fez assim, hoje isso? Fiz agora à tarde, quase no final 6 horas da tarde. A gente criou foi uma questão de improviso. Eu ia pintar um quadro ao vivo. Eu disse, não sabe o que eu vou fazer? Essa parede estava branca, estava me incomodando. Eu resolvi compor esse espaço, realmente mostrar um lado gráfico mesmo, numa coisa onde aqui representa o começo da minha pintura. Né? É a origem, o carvão. Olha, mas está muito legal. E agora a gente vai degustar desta vez com tudo muito bem bonito, muito arrumado. Você também. E muito sucesso aqui na tua exposição, que com certeza vai ser, Arnaldo. Eu quero agradecer, principalmente ao Ibeu, novamente. Agradecer a você por toda essa produção maravilhosa, que eu acho que esse foi um casamento muito bacana. E eu acredito que as pessoas vão ter a oportunidade hoje de entender o projeto de um artista com 40 anos de atividades no seu ápice de amadurecimento profissional.
Obrigada. E vamos lá, vamos dar um giro. Obrigada. Fabian, presidente da diretoria executiva do IBEL, qual a sua sensação com uma exposição tão maravilhosa, tão bonita quanto essa do Arnaldo, a Suíte das Cores? Mas é sempre um enorme prazer para o IBEL receber figuras tão ilustres e dessa vez não podia ser diferente, não é? Arnaldo Garcês, que resolve nos presentear Manaus com a comemoração dos seus 40 anos de pintura. E hoje, 60 de idade. 60 de idade, comemorando e celebrando hoje, não é? E o Arnaldo, ele não é a primeira vez que ele expõe no IBEL, ele já expôs diversas vezes no IBEL, mas poucos são os artistas que retratam a mulher com a sensibilidade do Arnaldo. Arnaldo é muito especial para nós e tem sido assim no IBEL. Nós temos recebido ao longo dos últimos anos artistas locais, nacionais e internacionais, renomados ou ainda não conhecidos, porque é importante que a gente divulgue e fomente a divulgação da cultura na nossa cidade. E pessoas como você nos ajudam muito a fazer isso. Para mim foi um prazer. Foi um prazer. Eu fiquei sabendo, inclusive pela Ruth, que o Arnaldo Garcês, eles têm, inclusive, passe livre na embaixada nos Estados Unidos para expor. A gente sabe que ele já expôs na Alemanha, Nova York, e eu queria que você comentasse dessa importância de um artista amazonense, não é, ter um passe, ser credenciado a expor na embaixada nos Estados Unidos. É verdade. Na verdade, o IBEL, enquanto um centro binacional, tem acesso livre à embaixada dos Estados Unidos, especialmente no Departamento de Estado que cuida da questão da cultura e das artes. E Arnaldo já expôs em diversos lugares. E para a gente, como eu te disse, é um motivo de orgulho. Agora é interessante a gente colocar que as exposições que o Arnaldo tem feito no Brasil atingem, inclusive, grandes empresas. E assim, o IBEL não ajuda a divulgar o Arnaldo. O IBEL se enobrece, se dignifica com a presença do Arnaldo. Muito obrigada e vamos aproveitar a festa, né? Vamos aproveitar, querida. Muito que tá obrigado. linda a festa. Vem comigo.